História, volume 2, quinto ano, diferentes registros da história, da página 2 até a página 13. Vamos ler esses quadrinhos. Uau! Que objetos são esses? Quem usa este porta-joias? Que textos foram escritos com essa caneta? Se existisse uma máquina do tempo. O personagem queria ter uma máquina do tempo para poder voltar ao passado correspondente ao tempo em que os objetos representados foram criados e assim poder conhecer melhor as pessoas que viviam naquela época. Como conhecer o passado? Para conhecer a história de povos que viveram no passado, é preciso analisar os vestígios deixados por ele. Podem ser através de imagens, documentos escritos, relatos, objetos, entre outros. Quando esses vestígios fornecem pistas e informações sobre o passado de determinada época, são chamados de fontes históricas. Vamos ver alguns exemplos? Nós temos as fontes materiais, que são objetos como móveis, utensílios, construções, esculturas, roupas e outros. E também temos a fonte visual, que são pinturas, fotografias, gravuras, filmes, entre outros exemplos. Também temos as fontes orais, que são através de relatos, depoimentos, programas de rádios, entrevistas. E temos as fontes escritas, que são as cartas, livros e textos. As fontes históricas são fundamentais para o trabalho do historiador. Ele pesquisa, identifica e analisa os vestígios produzidos no passado. O historiador pesquisa quando o vestígio foi produzido, quem o produziu, por quem, a quem ele era destinado, onde ele foi encontrado, como ele era usado. É preciso analisar diferentes fontes históricas para conhecer o passado e determinar a época. Vamos analisar 3 fontes históricas. A primeira fonte é essa aqui, é a fonte visual, através de uma imagem. E a segunda fonte visual é através da escrita. A terceira fonte visual é através de objetos que foram encontrados no Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro. Esse local foi muito utilizado entre 1811 até 1831 para a desembarcação de populações africanas trazidas pelos portugueses como escravos para o Brasil. Após analisar essas 3 fontes históricas, podemos afirmar que todas estão falando sobre o mesmo assunto, que é a escravização dos povos africanos. Muitos africanos foram trazidos ao Brasil como escravos, depois de serem capturados em regiões da África. Trazidos em navios, vários eram desembarcados no Cais Valongo, no Rio de Janeiro. Nesse local foram encontrados vários objetos pertencentes aos africanos escravizados, como miçangas de colares, dados de jogos, brincos de ouros, o que demonstra um pouco do modo de vida desses indivíduos, quando eles eram livres e viviam com suas famílias na África. O depoimento de Agostinho relata a prática da escravidão. As linguagens na história. As pessoas se expressam e se comunicam por meio de diferentes linguagens: escrita, música, dança, pintura, fotografia, entre outras. Os registros das diversas formas de expressão humana contribuem para o estudo de determinada época do passado. As formas de expressão, comunicação e registros das informações, de modo geral,
passam por transformações no decorrer do tempo. Provavelmente, os primeiros grupos humanos se comunicavam por meio de gestos e mais tarde eles foram desenvolvendo a fala. Vocês sabiam que as pinturas rupestres também são consideradas uma linguagem? Ela é uma das mais antigas já existentes. Começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos atrás e é uma das mais antigas que já se viu na África e na Europa. Contudo, há pinturas rupestres em vários locais do mundo, incluindo no Brasil. A história da escrita. A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Até então, o compartilhamento das informações era feito oralmente, ou seja, pela fala, o que funcionava muito bem, em pequenos grupos, ou por meio de desenhos, como pinturas rupestres. Com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar as informações para que mais indivíduos pudessem ter acesso a elas. Um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios. Observe a ilustração que representa a escrita criada por este povo. Transformações na escrita. Desde que a escrita foi criada, ela passou por várias transformações. Vamos conhecer algumas delas. Temos a primeira imagem, que mostra a escrita do pictograma ou cuneiforme, que é uma escrita baseada em imagens de elementos ou seres. Temos a escrita egípcia, que a mais conhecida era hieróglitos. Isso é figuras que representam objetos ou sons. E também depois temos o desenvolvimento do alfabeto, que é o que usamos, mas ele passou por várias transformações até chegar na que a gente usa atualmente. Os diferentes sistemas de escritas desenvolvidos no passado não surgiram ao mesmo tempo. Um exemplo disso é o sistema de escrita dos astecas. Este povo, que antigamente habitava a região onde atualmente é o México, no continente americano. Ele tinha um sistema de escrita próprio, que foi criado aproximadamente há 700 anos atrás. Esse sistema tinha algumas semelhanças com as escritas suméricas e egípcias. Uma delas era o uso de pictogramas, isso é, o uso de símbolos para representar seres, elementos, como objetos ou ideias. Você sabe o que são pictogramas? Pictogramas são imagens simplificadas do que pretende ser representado. São desenhos que comunicam algo. Por isso, os pictogramas são utilizados atualmente em diferentes situações. Nós vemos muito nas placas de trânsito, nas placas dos banheiros. Com base nessa explicação, realizem as atividades.